Saudamos a amada igreja na paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria estarmos novamente reunidos, para nós estarmos aí dando início à nossa escola dominical, com a graça de Deus. Nós estamos iniciando a nossa escola dominical, nós vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Grandioso Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede neste dia, Pai. Pai, pedimos, Senhor, que derrame sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos, o nosso coração aberto a ouvir a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti através da mensagem nessa escola dominical, Pai. Entregamos nas Tuas mãos, agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus, amém, e amém. Nós estamos iniciando, nós vamos estar louvando ao Senhor com Salmos e Hinos 168. Senhor, eu preciso de Ti. Com a lição de número 7, a nova roupa. Fique à vontade. Obrigado. Queridos de graça e paz, em nome de Jesus, motivo de muita alegria poder estar novamente aqui, aprendendo mais da palavra de Deus, podendo compartilhar com os irmãos esse momento tão interessante das nossas vidas, que é a escola dominical, essa escola onde nós aprendemos mais do Senhor. A escola bíblica dominical é fundamental na vida do crente, na vida do cristão, porque nós não chegamos a lugar nenhum em conhecimento se não irmos à escola. E nós agradecemos a Deus porque ao longo desses anos nós temos frequentado a escola, temos aprendido na escola dominical a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Conforme já foi falado aqui pelo nosso superintendente, o Robert, hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que vai falar da nova roupa. Todo mundo gosta de uma nova roupa, todo mundo gosta de comprar uma roupa, de ganhar uma roupa, de ter uma roupa nova em casa. E nós também, como servo de Deus, nós precisamos entender isso, que para nós é, na verdade, uma mudança na nossa vida. Uma nova roupa, um novo começo,
começo, um novo caminho, tudo novo nas nossas vidas, né? Depois que nós nos convertemos ao Senhor. E nessa revista, nessa lição de hoje, nós vamos estar falando a respeito dessa nova roupagem que Paulo nos escreve. Nós estamos no capítulo 4, estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, uma carta muito interessante, muito gostosa de se aprender, de ler, de viver na verdade. Essa carta é uma carta muito especial. Confesso aos irmãos que eu já tinha lido muitas vezes essa carta, mas hoje a gente já começa a olhar, a entender essa carta de forma melhor, né? Essas lições têm sido muito claras a respeito desses assuntos aqui, desse livro, dessa carta de Paulo, dessa epístola de Paulo, escrevendo aqueles irmãos ali em Éfeso. Hoje nós estamos no capítulo 4, continuando, na verdade, o capítulo 4, uma vez que nós, semana passada, fomos até o verso de número 16, hoje nós estamos do 17 até o 24. Lembrando sempre aos irmãos que essa carta, Paulo estava provavelmente na prisão domiciliar, nos anos 61 a 63 depois de Cristo, e ali Paulo, na prisão, ele escreve então essa carta, depois de ter recebido notícias daqueles irmãos lá em Éfeso. E aí Paulo começa a escrever, nós vimos aí nos primeiros capítulos, falando a respeito da oração de Paulo, falando do velho homem, como era o velho homem, tudo aquilo que nós éramos antes. E após o capítulo 2, nós entramos no 3, já entramos no 4, falando dessa mudança de comportamento, mudança de velho para novo. E hoje nós estamos aprendendo mais, falando dessa nova roupagem, como foi já dito aqui. Eu gostaria de ler o capítulo 4, verso de 17 até ao 24, que é o nosso texto básico, para essa escola dominical. Então, Efésios 4, do 17 ao 24, diz o seguinte: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus. E quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, esse é o texto básico para a nossa lição de hoje. E aí, irmãos, no decorrer dessa lição, nós vamos ver essa diferença que Paulo coloca na sua palavra aqui nesses versos de 17 até o de número 34. E o nosso versículo-chave de hoje diz o seguinte: no sentido de que, quanto ao trato passado, esse é o verso 22 e 23, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então, nós precisamos saber, na verdade, irmãos, que nós devemos identificar os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes pecaminosas da velha vida sem Cristo, e entender como deve ser a nova vida em Cristo Jesus. Nós precisamos saber isso. Nós também precisamos sentir a necessidade,
de continuar se despindo do velho homem e a importância de vestir-nos do novo homem. Então nós temos que sentir isso, devemos ter consciência disso, né? Dessa mudança de comportamento. E nós também temos que aprender, irmãos, na verdade, a abandonar pensamentos, sentimentos, atitudes, né, pecaminosas que dizem respeito à vida antes da conversão em Cristo. Então, tudo isso e nós vamos aprender aqui no decorrer dessa lição de hoje. E aí, nossa introdução, ela vai dizer o seguinte, e ainda estamos no capítulo 4, isso quer dizer que o assunto da lição de hoje é continuação, né, daquele capítulo, daquele primeiro versículo lá, versículo 1, desse capítulo 4, quando Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Ou seja, o apelo de Paulo, a partir do verso 17, dando continuidade ao capítulo, Paulo continua apelando aos irmãos para que eles possam entender, na verdade, o sentido de ser uma nova criatura. Então, Paulo continua, na verdade, esse apelo. E nós também temos que continuar entendendo e dando a maior importância, né, daquilo que foi aprendido na lição anterior, que a atitude cristã é o sinal de andar digno dessa vocação. E aí nós vamos ver a segunda parte, na verdade, dessa lição, onde nós falamos de unidade, maturidade, crescimento na lição passada, e hoje nós estamos falando dessa roupagem em que a santidade é o principal, né, do ser humano, do cristão, para que nós possamos dar bom testemunho. Devemos focar muito a respeito disso, dessa questão, a questão da santidade. Então, para estabelecer a base doutrinária da santidade cristã, o apóstolo faz um contraste entre o que fomos e o que somos, o passado e o presente, ou seja, a velha vida e a nova vida em Cristo Jesus. O antes e o depois, né? Aquilo que nós vivemos hoje, aquilo que éramos e aquilo que nós estamos vivendo, o presente. Isso é fundamental na nossa vida como cristão. E o nosso primeiro tópico aqui, ele vai falar justamente isso, né? A respeito da vida pagã, o que éramos antes. Nesse verso de número 17 a 19, Paulo vai trazer para nós muitos ensinamentos, relembrando, na verdade, aquilo que nós já falamos nas lições anteriores, principalmente no capítulo 2. Então, o que éramos antes, né? Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico. Paulo inicia o verso 17 com essa expressão. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, que essa expressão no Senhor significa no nome do Senhor. É a mesma coisa, né? Paulo diz assim, e digo isto e testifico no Senhor. Ou seja, eu testifico que o Senhor me autorizou a escrever, a falar com os irmãos essas palavras. Então, essa declaração de Paulo quer dizer que ele tem autoridade de Cristo para escrever. Quer dizer que Paulo está dizendo que ele possui essa autoridade para transmitir a sua oração, o seu pedido, o seu apelo e a sua orientação para que a igreja lá em Éfeso, assim como a nossa igreja aqui em Casimiro de Abreu, a igreja de Deus espalhada pela face da terra, possa entender que o que ele escreveu, na verdade, aqui, ele tinha autorização de Cristo. Ou seja, tinha a garantia, tinha um carimbo, tinha o aval, né, do Senhor para que ele pudesse escrever. E Paulo, então, diz o seguinte, o apelo de Paulo continua, né? E o apelo dele é o seguinte, que não mais andeis como andam os gentios. Ou seja, Paulo
Paulo está dizendo para nós que nós não devemos caminhar na nossa vida cristã hoje como vivíamos antes. De que forma vivíamos antes? Na ignorância dos nossos pensamentos, não dando importância à palavra de Deus, vivíamos dissolutamente, vivíamos como no tempo da ignorância, na verdade. Mas hoje nós louvamos a Deus porque nós já entendemos isso, nós já vimos através da palavra de Deus, já vimos a colocação de Paulo, trazendo a nossa memória, trazendo conhecimento a nós, de que nós precisamos andar de modo digno, ou seja, diferente daquilo que andávamos antes. E Paulo faz isso num tom até mesmo de apelo, conforme já falamos aqui, que não andeis mais, como também andam os gentios. É claro que nem todos os pagãos, nem todos os gentios são enquadrados, são colocados aqui nessa colocação de Paulo, assim como nem todos os cristãos, na verdade, vivem de um jeito só. Assim também como os pagãos, como os gentios, não vivem de um jeito só. Um tem determinadas situações, pensamentos, forma de vida, da mesma forma com que os cristãos também têm. Mas Paulo então faz essa separação aqui, que nem todos são iguais na verdade. Então ele diz, nem todos os pagãos eram tão dissolutos quanto aqueles que estão sendo mencionados. Mas assim como há uma vida cristã típica, também há uma vida pagã típica. Paulo está generalizando naturalmente, Mas os efésios sabiam, por experiência, 4 coisas que caracterizavam a vida gentílica ou pagã. Eles tinham consciência de que, dentro desse texto escrito por Paulo aqui, ele dá 4 características da forma com que os gentios viviam, da forma com que eles procediam, da forma com que eles eram na verdade. E Paulo, então, ele traz para aqueles irmãos ali essa escrita, assim como traz para nós também, hoje, a situação dos gentios, da pessoa que ainda não tem Cristo em sua vida, em seu coração. De que forma eles viviam? Aqui tem 4 características, 4 posições aqui. Primeiro, eles viviam, no capítulo 4, 17, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que isso significa? O escritor diz aqui, trata como eles tivessem a mente vazia, na verdade. Pensamentos fúteis, sem valor. Era gasto de tempo, de energia, raciocínio, inteligência em assuntos vazios de significado. Ou seja, tudo aquilo que eles pensavam em relação a Cristo ou em relação ao Evangelho, pensavam de formas totalmente diferentes das que nós, por exemplo, pensamos ou agimos. Então, era manter a mente ocupada com coisas pequenas, inúteis, insignificantes, que levava a vida a ser organizada em função da inutilidade de coisas vãs, de coisas sem sentido. Por isso, o autor coloca aqui que a mente deles eram mentes vazias, vazias no conhecimento da palavra de Deus, vazia, porque andavam segundo os seus próprios pensamentos. E também, no verso de número 18, ele vai falar da vida alienada de Deus, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que eles viviam. Vida alienada, na verdade, é uma vida distante de Deus, afastada de Deus, longe dos caminhos do Senhor. O autor fala aqui, citando o exemplo do filho pródigo, lá de Lucas capítulo 15, Lucas 15, verso de número 13, vai falar a respeito do filho pródigo. Essa parábola nós todos conhecemos. O que aconteceu naquela parábola? O filho pede, achava por direito da sua herança, pega tudo que o pai, ele acha que tem direito, o pai concede a ele, então ele sai
e vai viver a sua vida longe do seu lar, da sua casa. E longe do Pai, né? Os homens não conhecem limite, vivem de forma que acham que está certo e na ignorância, né? A ignorância, na verdade, domina a sua mente. Então, acha que tem uma boa condição, está longe do Pai, com os seus próprios pensamentos, pode fazer o que quer, acha que tem direito de fazer tudo, não mede consequências. E aí a gente viu na parábola do filho pródigo o que aconteceu. Ele estava longe, gastou tudo que tinha, ficou, vamos dizer assim, na miséria, até o dia que ele reconheceu que lá, lembrou, né, na casa do Pai, que lá na casa do Pai havia abundância. Então, ele vivia, tinha a sua vida distante de Deus, a vida alienada a Deus. E Paulo fala que os gentios também eram dessa forma. E Paulo também fala ainda nesse verso de número 18, que eles viviam obscurecidos de entendimento. Por quê? Por causa da dureza do seu coração. Então, a palavra grega para dureza lembra uma pedra chamada poros, que era mais dura que o mármore, diz o autor aqui, né? É uma ideia que a pessoa vai ouvindo a palavra de Deus, endurecendo o coração por meio da constante desobediência, até criar uma casca impenetrável, através da qual nem o próprio Deus atinge o coração da pessoa. Daí a advertência de Hebreus. Hebreus vai dizer o seguinte: se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como faziam os antigos. Né? Hebreus escreveu isso. O autor aos Hebreus escreveu isso. Né? Se hoje ouvir a minha voz, se hoje ouvir a pregação da palavra, se hoje ouvir Deus falando, não endureça o coração. Isso é um apelo, né, que nós, como cristãos, fazemos quando estamos falando do Evangelho, pregando o Evangelho. Nós citamos isso: se hoje ouvires a pregação, a voz de Deus, não endureça o coração como faziam os antigos. E aí o problema é que o coração endurecido cega o entendimento, trazendo engano sobre engano. Então o autor aqui foi muito feliz, né, citando essa frase aqui, que o problema é que o coração endurecido cega o entendimento. Quando a pessoa tem um coração duro, né, para a palavra de Deus, ele fica cego, ele não quer dar ouvido, ele não faz questão de que seus olhos sejam abertos para ver aquilo que Deus tem para o ser humano. E aí vive com o coração endurecido, como viviam os gentios. E Paulo também vai dizer ainda nesse verso, no verso de número 19, que além da mente vazia, vida alienada de Deus, coração endurecido, tinha o corpo entregue a toda sorte de impureza. Olha só, mente, vida, coração e corpo, né? Totalmente fora dos planos da comunhão, daquilo que Deus tem para oferecer ao humano. E Paulo vai falar no verso de número 19, que os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, e o que é isso, né? É um desejo ardente, imoderado, veemente de alguma coisa, cometerem toda sorte de impureza. Então, corpo entregue a toda sorte de impureza. Paulo fala a respeito disso aqui. Então, só podia dar nisso, né, irmãos? Mente vazia, vida alienada de Deus, coração endurecido, corpo entregue a toda sorte de impureza, só poderia dar nisso. É o famoso comentário que sempre ouvimos. Se juntarmos as expressões de Paulo, vamos notar que há conexões lógicas no ensino do apóstolo, mostrando o caminho do mal. Primeiro os pagãos tinham pensamentos vazios, depois viviam alheios à vida de Deus. Em seguida, vem a dureza do coração, até que finalmente torna-se insensíveis
e se entregam a toda sorte de impureza. E aí Stott comenta, tendo perdido toda a sensibilidade, as pessoas perdem todo o autocontrole. Se a pessoa não é sensível a determinadas coisas, ele também não tem um controle daquela coisa. É ou não é? Então, Paulo traz-nos esse ensinamento que é muito precioso. E aí o nosso autor vai escrever o seguinte aqui, ó: uma pessoa, uma família ou uma sociedade que perdeu a capacidade de sentir dor é um perigo constante. Por quê? Porque a dor é um aviso de que alguma coisa errada está acontecendo no organismo. Ela tem um papel de defesa e proteção. Então, se você está sentindo uma dorzinha aí, né? Está sentindo uma dorzinha de lado, está sentindo uma dor aqui, está sentindo uma dor ali, isso é sinal de que o seu organismo não está funcionando bem, que você precisa procurar um médico. E através, né, dessa dor, essa dor na verdade é um objeto de identificação de que está acontecendo alguma coisa errada, na verdade, com o nosso corpo. Então, quando uma sociedade perde a capacidade de sofrer pelos seus desmandos ou de sentir dor pela miséria dos seus componentes, é uma sociedade sem capacidade de cura, sem possibilidade de mudança de rumo. O sentimento de culpa, quando a culpa é autêntica, pode ser construtivo, pode significar início de transformação. E aí, o diagnóstico da doença é essencial à indicação do remédio. Então, nós sabemos que quando sentimos uma dor, vamos ao médico, o diagnóstico indica aquilo ali, e através daquele diagnóstico ele vai passar-nos um remédio, né? Ele vai receitar um remédio, mas que esse remédio só pode ser colocado, né, para nós se a dor foi identificada, qual foi o motivo daquela dor acontecer. E assim sendo, irmãos, nós precisamos entender que nós, como crentes, como servos do Senhor, nós temos que estar com os nossos olhos abertos, com a nossa mente em total condições, né, para podermos visualizar, podermos notar determinadas coisas, possamos estar atentos a todas as coisas e termos os nossos corações quebrantados diante de Deus, para que o nosso corpo não venha a sofrer, o nosso corpo não venha a sofrer. Então, mente, vida, coração endurecido, corpo entregue a toda sorte de impureza. Era assim que vivia os gentios. Então, éramos assim também antes, né? Eles eram, nós éramos assim, vivíamos no tempo da ignorância. Mas louvado seja o nome de Deus, do Senhor, que Ele, né, segundo Paulo escreveu, segundo a nossa mente já esclarecida, nós entendemos então que estávamos mortos nos delitos e pecados, Deus nos deu vida, Deus nos ressuscitou, Deus nos trouxe, nos dando uma nova identidade, fazendo de cada um de nós um novo ser. E o novo ser, irmãos, agora é diferente daquele que era. Era, né, mas agora não é mais. E agora o que somos, na verdade? Somos hoje, a nossa vida cristã. Já aprendemos que os gentios era de uma forma. Nós vivíamos no tempo da ignorância, também era daquela forma. Cristo fez a mudança, nós nos convertemos ao Senhor. E agora vivemos uma nova vida. E essa vida cristã, como é, na verdade, hoje? O que somos agora? Paulo vai nos dizer isso a partir do verso de número 20, verso 20 até o número 24, ele vai esclarecer para nós a forma com que nós somos, que vivemos agora. Ele vai iniciar dizendo assim: mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Isso, né, na nova tradução, na nova linguagem de hoje, está escrito da seguinte forma, até mais clara, né, na nova versão aí.
a nova tradução, a nova linguagem. A nova linguagem diz assim, ó: mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Veja só, é bem mais clara, inclusive, né? É bem mais clara a nova tradução da linguagem de hoje. Na minha Bíblia, por exemplo, ela vai dizer da seguinte forma: mas vós não aprendeste assim a Cristo. Já nessa nova tradução vai dizer: mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. É bem mais clara essa aí, né? Então, em Efésios 4, 20 e 24, estamos no outro lado do rio. O autor escreve isso para nós. A vida de hoje, o que somos agora, assim como acontece lá em Efésios 2, 4, a conjunção adversativa. Existe ali um mais, né? Mais. Esse mais, essa palavra assim, 3 letrinhas apenas, mais, isso aí faz, na verdade, uma mudança total na vida do ser humano. Viviam assim, mas quando conheceste a Cristo. Andavas erroneamente, mas passaram a ter a oportunidade de viver diferente. Tínhamos uma vida dissoluta, mas com o conhecimento de Cristo, com a nossa conversão, vivemos de forma diferente. Então, essa palavra aqui, 3 letras apenas, indica que houve uma transformação, isto é, em contraste com a dureza do coração, da indiferença e da insensibilidade, Paulo coloca o processo da conversão, empregando 3 expressões que se centralizam na pessoa de Jesus Cristo. Que colocação Paulo faz aqui? Primeiro, aprender a Cristo. Aprender a Cristo. Viver na escola de Cristo, na verdade. Ouvir a Cristo. E ser instruído em Cristo. 3 colocações, irmãos, que muda, vamos dizer assim, a forma de pensar, a forma de viver, a forma em que um novo homem, uma nova criatura gerada segundo o Espírito, precisa viver. Precisa aprender a Cristo. Precisa ouvir a Cristo. E precisa também ser instruído em Cristo. Viver em Cristo, aprender em Cristo, na verdade, quando falamos de aprender, nós precisamos de estar numa escola, assim como você está na escola dominical. Estamos aprendendo de Cristo. Estamos aprendendo aqui numa escola dominical. Então, Paulo vai falar aqui a respeito dessa escola. Aprendeste a Cristo, escola de Cristo, né? O próprio Cristo é a substância do ensino cristão. E aí o autor coloca faz uma colocação aqui muito interessante, que há muita gente querendo evangelizar sem Jesus. Ele chega até a falar o seguinte: acredite se quiser. Paulo diz que o que aprendemos foi Cristo, não apenas a palavra dele. Nós aprendemos a Cristo, não simplesmente ouvimos a sua palavra, né? Ouvimos os seus milagres. Nós não apenas aprendemos isso, não apenas aprendemos a palavra dele, nem tão somente os seus milagres, mas nós aprendemos ele mesmo, e só ele, puro ele. O autor chega a colocar aqui, ele puro, só ele. O evangelho puro é Cristo em vós. Paulo escreveu isso em Colossenses 1, verso de número 27. Eu gosto muito desse texto aqui. Cristo em vós, a esperança da sua glória. Então, nós não simplesmente aprendemos a palavra de Cristo. Nós aprendemos Cristo. Quem é Cristo? O que é Cristo na minha vida? O que é Cristo na sua vida, né? Não por ouvir falar, como já disse, mas eu sei que agora o meu Redentor vive. Ou seja,
agora eu conheço a Cristo. Então, na escola de Cristo, nós devemos aprender a Cristo. Paulo diz no 21, tendes ouvido a Cristo. Veja só, irmãos, aprendeste a Cristo, tendes ouvido a Cristo e instruído em Cristo. Então, tendes ouvido a Cristo. Cristo não apenas é a substância do ensino, como é também o próprio mestre. E Paulo escreveu, o tendes ouvido, sabendo que Jesus não esteve pessoalmente na igreja em Éfeso, mas é certo que por meio da voz dos apóstolos e mestres da igreja, os efésios realmente tinham ouvido a voz do Senhor. Assim aprendemos que todas as vezes que alguém estiver falando com autenticidade de vida e de ministério, o evangelho puro e simples, pode-se dizer que Cristo está ensinando sobre Cristo. Talvez você fique um pouco confuso a respeito disso, né? Mas toda sabedoria, todo conhecimento é Cristo. E nós aprendemos a Cristo. Então nós aprendemos isso realmente, né? Que o evangelho puro é Cristo em nós. É Cristo em vós, como Paulo escreveu. Né? Então nós precisamos entender que todas as vezes que alguém estiver falando com autenticidade de vida e de ministério, o evangelho puro e simples, pode-se dizer que Cristo está ensinando sobre Cristo. Ou seja, o ensino está sendo levado, a boca está sendo usada, mas é Cristo que está falando sobre Cristo. E Paulo também no 21 vai dizer que nós somos instruídos em Cristo. Estamos falando do que somos agora, na verdade. Então, Jesus Cristo, além de ser o ensinador e o ensino, também era o conteúdo, até mesmo o ambiente no qual o ensino era dado. E quando Jesus é, ao mesmo tempo, o assunto, o objeto e o ambiente de instrução que está sendo dado, podemos ter confiança de que essa é verdadeiramente cristã. Então, há muitos discipulados que não passam de um manual. Olha só, irmão, presta atenção nisso aqui. Há muitos discipulados que não passam de um manual de doutrina de uma igreja local ou de uma denominação, quando muitos ensinos preciosos de Cristo são deixados de lado. Né? Então, o autor está dizendo aqui que há pregadores e pastores que querem que suas ovelhas sejam o quê? Sejam iguais a ele, que façam o que ele, pastor, pregador, faz. Né? Quer que eles sejam cópias fiéis deles. E esquece que o principal é Cristo. Temos que imitar. Paulo chega a dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando algum pastor, algum mestre, algum pregador te disser assim, ó, faça o que eu estou fazendo, me imite, seja assim, pregue igual eu prego, ensine igual eu ensino, faz o que eu estou fazendo, isso ou aquilo, trazendo para si toda a glória, foge disso, porque nós temos que aprender de Cristo, né? Temos que ser a cópia de Cristo, temos que viver Cristo. É essa a forma em que Paulo traz para nós em Efésios 4. Então, irmãos, que somos agora, a nossa vida cristã é assim. Devemos aprender de Cristo, ouvir de Cristo, ser instruído em Cristo. Ou seja, nossos ouvidos devem estar abertos para a voz de Cristo. Somente Ele nós devemos ouvir. E aí nós entramos no verso 22 e 24, já quase que encerrando, falando de uma nova roupagem. Ou seja, tiramos aquela roupa velha, antiga, né? Rasgada, muitas vezes maltratada do velho homem. Agora temos uma nova vida, temos agora novos conhecimentos.
pautados na palavra de Deus, sendo instruídos por Cristo, ouvindo a voz de Cristo, tendo nossos corações sensíveis à palavra de Deus para aprender, e aí nós, tendo posse de tudo isso, nós precisamos ter uma nova roupagem, colocar sobre nós uma roupa de gala, uma roupa especial, né? E essa roupa especial, Paulo vai explicar aqui no verso de número 22 a 24. Ele vai nos dizer assim, ó, nesse versículo o apóstolo explica o que significa aprender a Cristo, afirma que é compreender a nova vida de Jesus, que Jesus nos deu, e os novos padrões que dela resultam. Na verdade, irmãos, é tirar a nossa velha humanidade como uma roupa velha e pobre e vestir como uma roupa nova a nova humanidade criada à imagem de Deus. Ou seja, eu tiro essa que está velha, coloco uma roupa nova, assim deve ser a nossa vida a partir desse momento, né? E Paulo vai falar assim, ó, quanto ao trato passado, verso 22 aí, quanto à antiga maneira de viver, quanto a isso, irmãos, a forma, né? O trato passado, a antiga maneira de viver, Paulo vai nos dizer o seguinte, despojeis do velho homem. Deixa isso de lado que Paulo está falando aqui. E aqui, irmãos, está o ponto central do Evangelho, né? Aqui está o ponto central do Evangelho, que é tornar-se cristão envolve uma mudança radical, isto é, a conversão nós vemos o lado humano e a nova criação nós vemos o lado divino. Nós vemos aqui, né, duas fases das nossas vidas. Conversão, nós estamos falando da nossa natureza, do ser humano, né? Nós estamos falando, e estamos falando também de uma nova criação. Essa nova criação, um novo homem, criado à imagem de Deus, segundo o Espírito de Deus. Isso é o nosso lado divino, né? Esse é o nosso lado divino. E Paulo nos orienta nisso. O velho homem, na verdade, é o homem carnal, que se deixa guiar pela concupiscência do engano, ou seja, só deseja as coisas que Deus odeia. É o homem que anda segundo as inclinações da carne, conforme Paulo escreveu em Romanos 8. A este Paulo declara o seguinte, irmãos, vos despojeis do velho homem. Sabe o que significa? Significa despir a natureza corrupta, assim como desejamos tirar uma roupa suja, esfarrapada e mal cheirosa. Quem gosta de andar com a roupa rasgada, quem gosta de usar uma roupa com cheiro ruim, quem gosta de andar, né, com as roupas sujas? Ninguém. Nós vestíamos dessa forma, mas agora em Cristo nós temos que tirar toda essa roupa ruim, velha, rasgada, suja, né, esfarrapada, mal cheirosa, e passar a viver com uma roupa nova, uma nova roupagem, né? Nova roupagem de um novo homem. E esse novo homem, ele é renovado. Paulo escreveu no verso 23, olha, no Espírito, de que forma? No Espírito do vosso entendimento. Então, conversão é uma mudança de pensamento. Ele dá um ponto muito interessante aqui, ele fala o seguinte, que um caçador experiente faz pontaria para a cabeça do animal, porque se acertá-la, atinge o restante do corpo. Assim também, o tirar a roupa suja e colocar a roupa nova é, sobretudo, ser renovado no homem interior. Se a degradação dos pagãos se deve à mente vazia, a retidão do cristão depende da constante renovação da mente. O velho homem era dominado por paixões proibidas. O novo homem foi criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. E Paulo escreve isso no verso de número 24. Essa lição é muito gostosa, essa lição ela traz para nós um ensinamento, é muito claro, irmãos, essa colocação do nosso autor aqui, pastor José Humberto.
ele coloca os pontos muito interessantes. Esse capítulo 4 ele é muito interessante, a segunda parte, que nós estamos estudando aí do verso 17 ao 24, nessa questão de mente vazia, alienada de Deus, coração endurecido, corpo entregue a toda sorte de impureza, o velho homem. Ele vai falar dessa nova criatura que nós somos, dessa forma que vivemos hoje, a nossa vida cristã, o hoje, para a igreja do Senhor, e fala dessa nova roupagem que nós devemos vesti-la, deixar a roupa velha, tudo se passou, eis que tudo se fez novo. Então essa lição é uma lição maravilhosa. E aí eu gostaria de encerrar já essa lição, um pensamento aqui, trazendo uma citação de John Stott, a nossa conclusão. E ele vai nos escrever o seguinte, assim, na nossa conclusão. Muito interessante isso aqui, irmão. O nosso costume de adaptar o nosso modo de vestir de acordo com a ocasião ainda permanece como um princípio geral. Vou repetir. O nosso costume de adaptar o nosso modo de vestir de acordo com a ocasião ainda permanece como um princípio geral. Sabe o que significa isso? Que quando vamos a um casamento, usamos determinado tipo de roupa. Todo mundo gosta de se vestir bem quando vai a um casamento, certo? É um tipo de roupa. Mas quando vamos a um enterro, usamos outro tipo de roupa. Ninguém vai ao enterro da mesma forma que vai ao casamento. Não é? As formas são diferentes, as roupas são diferentes. As roupas de muitas pessoas são determinadas, além disso, pelo seu ofício. Vejam só, os soldados do exército usam roupas diferentes dos marinheiros. Temos aí marinheiro, A roupa do exército é diferente dos marinheiros. Às vezes o exército usa uma roupa verdinha, o marinheiro já usa uma branca, totalmente diferente. Os advogados têm roupas especiais quando comparecem ao tribunal. Os juízes também. Quando, porém, mudamos de papel, trocamos de roupa. Ao terminar o trabalho, o juiz troca sua roupa. Exatamente assim que, por uma nova criação, tiramos a velha humanidade e vestimos a nova. Devemos também deixar de lado os velhos padrões e adotar os novos. Nosso novo papel envolverá novas roupas, a nossa nova vida, um novo estilo ético de viver. Gostei muito disso aqui, dessa colocação. A nossa nova roupa, ela vai indicar-nos que devemos ser diferentes, devemos deixar para trás tudo aquilo, porque hoje nós somos pessoas diferentes, o nosso modo de ser é diferente, a nossa linguagem é diferente, a nossa forma de nos vestir é diferente, o nosso comportamento é diferente, porque hoje nós somos uma nova criatura. E essa nova criatura precisa fazer exatamente isso. Mostrar ao mundo que nós somos diferentes. Amém? Que nós possamos, irmãos, viver isso. Procurar cada dia, através da palavra de Deus, ter uma nova roupa, uma nova forma de vida. Vamos olhar, de forma diferente, vamos viver diferente, vamos acrescentar coisas, à nossa nova vida como cristão, sempre pautada, conforme foi falado aqui, através do nosso autor, através da palavra de Deus, pautada no Evangelho verdadeiro, genuíno, que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Olha, tia. Glória a Deus, Estamos aí chegando aí mais no final, da escola dominical. Graças ao nosso Senhor nós tivemos mais essa oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Irmãos, para nós estarmos encerrando a nossa escola dominical, nós vamos estar louvando o Senhor com salmos e hinos, número 389.
brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma, glória dos céus, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu, a luz bendita me faz guiando, passos avante para a mansão, mais e mais perto, mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, oh aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Glória a Deus, né? Estamos aí chegando ao final de mais uma escola dominical, né? Espero que os irmãos estudem em suas casas, junto com a revista, junto com essa lição maravilhosa, né? Os irmãos que tiverem alguma dúvida podem estar procurando o pastor, o presbítero Neí, né? Para que possa estar compartilhando a sua dúvida, esclarecendo, né? Assim aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, né? Logo mais estaremos aí reunidos na igreja, juntos, todos em oração, né? No nosso culto aí, no templo aí na igreja. Vamos estar orando para nós estarmos encerrando. Grandioso Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais essa oportunidade, Pai. Mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus, a oportunidade de aprendermos da Tua palavra, buscarmos cada dia mais, ó Deus, a Tua vontade, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, fazer de acordo com aquilo que o Senhor tem nos orientado, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, através da Sua palavra, Pai. Pai, em nome de Jesus, seja com a nossa vida, seja, Deus, com as nossas famílias, seja com a nossa igreja, derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia. Assim nós oramos ao Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.